Olá, eu sou o pastor Roberto Brito, do canal Café e Comunhão, e gostaria da sua atenção por alguns instantes para falar sobre um dos acontecimentos mais importantes da história. Fica ligadinho aí e nós já voltamos para falar sobre esse assunto. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, teu amor proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A data ela é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera, lá no hemisfério norte, e no outono, aqui no hemisfério sul. A data é sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Nesse ano de 2022, no nosso calendário, se celebra a Páscoa no dia 17 de abril, próximo domingo, enquanto que a Páscoa judaica ocorre no entardecer do dia 15 de abril até o entardecer do dia 23 de abril. O nome que a Bíblia hebraica usa para denominar Páscoa é Pessá. Com a palavra Pessá, o texto bíblico quer significar duas coisas: o ritual ou celebração da primeira festa do antigo calendário bíblico e também a vítima do sacrifício, isto é, o cordeiro pascal. Assim, o verbo passar, passar por cima, saltar por cima, é o significado que prevalece nos usos desse termo pelos escritores da Bíblia. A Páscoa judaica celebra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Isso está em Êxodo, capítulo 12. Antes de tirar o povo judeu do Egito, Deus ele enviou a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Um anjo matou todos os filhos mais velhos de todas as famílias egípcias. Para evitar que essa praga atingisse as casas dos judeus, Deus mandou que eles matassem um cordeiro por família no lugar do filho mais velho. Ele também ordenou que eles passassem o sangue desse cordeiro na viga superior e nas laterais das portas das casas. Assim, quando o anjo passou, Pessá, ele não matou os filhos dos judeus. Foi nessa noite que os israelitas saíram do Egito. Por isso, a festa judaica da Páscoa, passagem, significa a passagem do anjo da morte. Morte. Quando você pensa de homem morrendo na cruz, provavelmente você imediatamente pensa em Jesus Cristo. Mas, ao longo dos anos, muitos homens morreram por crucificação. Em 519 a.C., por exemplo, o rei persa Dario crucificou 3.000 babilônios. Em 66 d.C., os romanos crucificaram 3.600 judeus que iniciaram uma revolta contra esse governo. Não é meramente porque Jesus de Nazaré morreu por crucificação que faz as pessoas buscarem a ele para a salvação. É o fato de que, 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Durante o seu ministério terreno, Jesus disse que ele ressuscitaria. Ele seria ressuscitado. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 21, onde ele diz o seguinte: Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Até mesmo os inimigos, os seus inimigos, disseram a Pilatos o seguinte, em Mateus 26, 63. Lembramo-nos, Senhor, de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. De acordo com Jesus, a ressurreição seria o maior sinal
para a humanidade sobre quem realmente ele era. Quando os fariseus lhe pediram um sinal em Mateus capítulo 12, ele se referiu a Jonas, sobre aquele que permaneceu no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, e disse que ele estaria também no coração da terra nesse mesmo tempo, por esse mesmo tempo, 3 dias e 3 noites. Se não fosse pela ressurreição, o ministério de Jesus teria terminado. Suas reivindicações teriam sido ignoradas. Ele teria sido apenas mais um mártir religioso e teria sido esquecido há muito tempo já. Se Cristo não tivesse ressuscitado, quais seriam as consequências? Primeiro, a pregação do Evangelho não teria sentido algum. A fé em Cristo seria inútil. Terceiro lugar, as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Quarto, os homens ainda estariam em seus pecados, todos eles. Em quinto, todos os cristãos e todas as épocas estariam perdidos eternamente. Morte. O que você deixou morrer que precisa nascer o quanto antes aí dentro de você? Talvez você precise ressuscitar a alegria de viver, a paz, a sua fé, os seus sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão, o amor próprio e o amor ao próximo, ou talvez outras coisas. Ao responder essas perguntas, você estará dizendo a Deus o seguinte: Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e da sua ressurreição. Por favor, transforme a minha vida. Eu creio em Ti como meu único Salvador e agradeço por me dar a oportunidade de me tornar filho de Deus. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas com um festival. Ela não exige o nosso aplauso, mas a nossa fidelidade. Não os nossos cumprimentos, mas a nossa rendição. Enfim, desejo que nessa data tão especial você seja restaurado e motivado a buscar, dia após dia, as coisas lá do alto, sempre desfrutando da graça de Deus que nos perdoa, que nos corrige, que nos ama e que nos dá a salvação através do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Tenham todos uma feliz Páscoa.